Oi, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV. Satisfação estar com você, com o programa Opinião ao Vivo, com frio, plena Cuiabá, né? Capital do calor mundial, talvez. Frio, é isso. E com chuva nesta noite de quarta-feira. Hoje, 14 de junho de 2023, a gente, no programa Opinião, vai falar mais uma vez de educação. Especialmente a educação que diz respeito ao estado de Mato Grosso, né? Às políticas educacionais ou voltadas à educação do governo do estado de Mato Grosso, apostos mais uma vez aqui, o Alan Porto, secretário de Estado de Educação, com quem a gente mais uma vez vai esmiuçar as políticas desse setor aqui no programa Opinião durante a próxima uma hora. Então, se você aí, ó, que está assistindo, está em casa com cappuccino, com a pipoca, com filme ou, enfim, assistindo ao programa Opinião, quer participar conosco, interagindo, mandando perguntas, sugestões, 99932-2529 é o WhatsApp do programa Opinião com Alan Porto aqui com a gente nesta noite. Esteja bem à vontade para interagir com a gente aqui. Professor Lorenberg, encolhidinho aí, não é? Se não fosse a barba, estaria com mais frio. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Ou você vai dizer que não está com frio hoje? Que não está eu adoro o frio. É? Eu gosto do frio. Se dependesse de mim, nós não teríamos o calor que temos. Mas aí nós teríamos uma população tomada todo o estado. Tomada como assim? Nós teríamos 10 vezes mais a população que temos hoje em Mato Grosso. Lorenberg, você está insinuando que o frio tem a ver com multiplicação de... Como é que fala? Não vai multiplicar as pessoas que vêm de outros estados para cá, achei que com as maior pessoas número. fecundavam mais, faziam mais saliência. Não falei nada disso. Entendi isso. As pessoas... Enfim, professor Lorenberg, meu caríssimo amigo aqui, não é, meu colega de bancada já há 3 anos no programa Opinião, a gente está aqui há mais de 3 anos, com muita satisfação, trazendo sempre, não só Lorenberg e eu, mas tem uma turma toda aqui, um pessoal que ganha muito bem, por sinal, que está aqui, né, Gersinho, que está ali, que todo feliz, trabalha aqui, trabalha acolá. O Gersinho, ele vem lá de Várzea Grande todo dia de moto, madrugada, para fazer notícia de frente. E aí de lá, fica lá, faz Jornal do Meio-Dia, faz tudo. E fala, Doreleu, eu quero fazer mais. Doreleu, manda ele para cá. Se tivesse mais, ele faria mais, né, Gerson? Além do que, faz pamonha também para vender. Opa, é bom, hein? O Gerson traz de vez em quando as pamonhas aqui. De graça ele não traz, não. Para vender ele traz. Ele traz aqui um pamonha curau, e é bom, hein? A família dele faz um curau da hora. Dona Nair, né? Nair, que é a esposa, e a turma toda lá de Várzea Grande, do Mapim de Várzea Grande. Aí tem o Boca ali, tem o diretor de imagem, tem a Marcela, a Caroline, que ganhou neném agora também, né? Está de licença. Tem o Pedro, tem o William, tem a galera toda, a Juliana, que manda prender, manda soltar aqui, que é a nossa chefona. E tem uma turma toda ali que está sempre trabalhando. O Rômulo. É ruim que a gente começa a falar, e se não falar o nome de um deles, eles ficam com raiva de mim depois. Alan Porto, muito bom tê-lo aqui, obrigado. Eu queria, Lorenberg, antes de falarmos, de eu abrir aqui com o Alan Porto, me fale, você que é o nosso placar humano, quantas vezes Alan Porto já veio aqui? Essa já é a 6ª vez. Esse ano. Essa é a 6ª vez já. Não, mas esse ano, porque ele... Esse ano ele já é a 2ª vez que ele vem aqui. Não, ele vem mais. Ele é o segundo no ranking. Ele é... Na minha conta é a 6ª Não, vez. ele é o... Você mesmo falou aqui, vai se contradizer aqui. Você falou da outra vez que ele tinha 10 vezes que veio aqui. Não, eu falei o secretário do Meio Ambiente. Não, Meio Ambiente, 11ª vez, a Maureen. primeira. E ele... Que eu contei, eram 9 ano passado. Não sei. Então o Lorenberg está falhando. O placar eletrônico do Lorenberg está falhando. Acho que eu sou o primeiro aí, viu, Paulo? Aí, ó, tá vendo? Não, e é verdade, porque a gente faz muita questão de falar de educação. E o governo do estado de Mato Grosso tem apresentado aí, pelo menos no primeiro governo, apresentou aí investimentos que nós noticiamos aqui
E o próprio Alan Porto esteve aqui falando desses investimentos. E eu quero falar, rapaz, a princípio, da questão da parte da infraestrutura, da parte física propriamente das escolas. Tem uma cobrança aí do Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, pedindo um cronograma, um planejamento sobre aquilo que tem sido feito. Eu queria que você fizesse aqui nessa abertura, secretário, fizesse um briefing aí daquilo que tem havido de investimentos, programação, quantas escolas hoje estão por serem, eu sei que são muitas, né, reformadas. Como é que está esse cenário hoje? Boa noite, bom tê-lo aqui. Bom, boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Para mim é sempre um prazer estar aqui no programa Opinião falando de educação. Me sinto muito à vontade. E eu vou lembrar aí, eu acho que é mais de 10 vezes que eu já estive aqui no programa falando da educação. Me lembro que assumi a secretaria em 2020, final de 2020, novembro. De lá para cá já foram algumas vezes onde a gente discutiu aqui vários temas importantes. Sim, eu lembro disso. O Lorenberg está com pão duragem aqui. Bom, mas vamos lá, primeira pergunta. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa noite fria, né, uma noite diferente para todos nós que moramos aqui em Cuiabá. Mas vamos lá. Uma pergunta importante sobre a infraestrutura. Como já é de conhecimento de todos, o governador, quando assumiu em 2019, a gente tinha um cenário de calamidade, né, principalmente na infraestrutura das escolas. Eram escolas aí que não passavam por investimento por mais de 30, 40 anos. Então o governo recuperou suas contas nos 2 primeiros anos e nós começamos um grande programa de modernização da infraestrutura das unidades. No primeiro mandato do governador Mauro Mendes foram entregues 21 escolas ao todo no estado. Reformadas ou novas? Construções novas, 21 escolas, e atualmente nós estamos construindo 41 novas escolas, totalizando mais de 400 milhões de investimento. Que devem ser entregues até quando, essas 41? Cronograma aí de no máximo 2 anos. Lembrando que são execuções diretas, licitações que ocorreram via SEDUC, e também convênios com as prefeituras em parceria para construção de escolas estaduais. De reforma geral, que é aquela reforma que a gente mexe em tudo, não é somente pintura, mas eu falo de cobertura, instalação elétrica, hidráulica, ou seja, é praticamente uma construção nova. Na primeira gestão, nos 4 anos, foram entregues 23 novas escolas reformadas. E agora nós estamos com 126 escolas com reforma geral. Isso num investimento aí em torno de 406 milhões de reais. Então, só de construção e reforma geral, estou falando de mais de 800 milhões de reais. Convênios com as prefeituras, mais licitações executadas diretas pela SEDUC. Além de quadra poliesportiva. No primeiro mandato foram 22 quadras poliesportivas entregues e agora são 38 em execução, totalizando aí mais de 60 milhões aplicados na entrega dessas quadras e mais as quadras que estão sendo construídas. Então é uma revolução no ambiente escolar, tornando um ambiente mais atrativo para acolher melhor o estudante, acolher melhor o profissional da educação. A gente sabe que um ambiente escolar, depois que passa por uma reforma, depois de uma construção nova, com equipamento esportivo, ele torna um ambiente mais atrativo. É bom para o estudante, é bom para o profissional da educação e a gente também tem, além dessas construções novas e reforma, a gente tem um programa de manutenção preventiva e corretiva junto às unidades escolares, que é aquele recurso descentralizado que a gente manda direto para a escola e a escola tem condições de fazer pequenas reformas, pequenos reparos. Então hoje todas as escolas do estado de Mato Grosso, que não estão passando por construção nova e nem por reforma geral, tem esse recurso descentralizado que ela pode aplicar nessas pequenas reformas e nessas pequenas manutenções. Daqui a pouco eu quero abordar mais esse tema aí das reformas, da independência, da autonomia de cada direção da escola, enfim. Mas eu quero antes, porém, chamar o Lorenberg para a conversa aqui, por favor. Secretário, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas alegria mesmo tê-lo aqui mais uma vez. Nós ganhamos e ganhamos muito, o amigo telespectador ganha e ganha muito com a sua presença. Já está ganhando, aliás. Falar de educação, a gente deveria falar educação escolarizada, falar todos os dias praticamente. Com certeza. Secretário, eu tenho aqui uns 3 temas que eu gostaria muito de explorar, e explorar no bom sentido a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua experiência à frente da Secretaria. Gostaria muito de provocar
uma reflexão do senhor. Eu vou trazer aqui uns dados de fora para uma reflexão do senhor. Vou citar aqui um trecho, é um pouco longo, mas eu gostaria muito de que o senhor me permitisse fazê-lo. Entre aspas, o Ceará segue ocupando os melhores lugares entre as escolas públicas no Brasil, no ensino fundamental. Das 100 melhores instituições públicas de anos iniciais do Brasil, 82 estão no Ceará. O número representa ainda que neste nível de ensino, 99,5% das instituições atingiram a meta preconizada pelo Ministério da Educação, colocando o Ceará com nota 6,1, superior à meta de 2020. Sobral é a cidade cearense com o melhor ensino fundamental. A média no município subiu de 8,8 em 2015 para 9,1. Nos anos finais, a média do estado é de 4,9. 54 escolas que ofertam do sexto ano ao nono no Ceará estão entre as melhores do país. 13 das 100 melhores escolas públicas que ofertam ensino médio no país são do Ceará. Fecham aspas. Esses dados eu peguei no site de uma rádio FM do Ceará, no dia 16 de setembro de 2022. São índices espetaculares. E aí vem a minha provocação sempre no bom sentido, secretário. Nós de Mato Grosso, as escolas de Mato Grosso, da rede pública do Estado, está muito distante desses índices que eu acabei de citar, ou não estão? Ou nós estamos praticamente bem próximo desses índices? Bom, vamos lá. A gente tem um programa Educação 10 anos, que é um programa robusto, que visa colocar a educação do estado de Mato Grosso, na segunda gestão do governador Mauro Mendes, entre as 10 melhores educações do Brasil e, ao final do plano 2032, entre as 5 melhores. Para fazer essa política pública educacional, nós tivemos aí como base alguns estados que têm boas práticas na área da educação. Um deles é o estado do Ceará, principalmente na alfabetização da idade certa, que compreende ali os anos iniciais. As melhores escolas de anos iniciais, a melhor alfabetização está no estado do Ceará. Então, nasceu o programa Alfabetiza MT. Em 2021, nós começamos a implementar, foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa, o governador Mauro Mendes garantiu os recursos e a gente começou a trabalhar. Lembrando que naquele momento a gente passava por uma pandemia, e o setor da educação que foi mais prejudicado foi o setor dos anos iniciais, justamente esse período de alfabetização. Em 2021, nós realizamos a nossa avaliação somativa. A nossa avaliação somativa apontou para 35% das crianças sabendo ler na idade certa, que compreende o segundo ano do ensino fundamental. Na avaliação somativa que nós fizemos em 2022, nós já pulamos de 35% para 55% das crianças lendo na idade certa. De proficiência, nós aumentamos 31 pontos. Nós saímos aí de 540 pontos para quase 580. Isso numa escala de até 1.000, nós estamos ali com nota média, com proficiência. Então isso quer dizer que nós temos hoje as nossas crianças como uma leitura proficiente. Não está no estágio avançado, que é o estado do Ceará, como foi citado aqui, mas nós estamos no caminho. E dos estados que a instituição Bem Comum, em parceria com o estado de Mato Grosso, implementou o Alfabetiza MT, que é o mesmo que apresentou, que fez do estado do Ceará, eles acompanham 17 estados do país. E dos 17 estados, o estado que mais melhorou, que saiu das crianças de pré-leitor e foi para leitor proficiente, foi o estado de Mato Grosso. Nós aumentamos 31 pontos na proficiência e aumentamos aí 22 pontos em relação a leitores iniciantes, proficientes. Então, esse é um bom dado, é um bom índice. Melhoramos muito do ano de 2021 para 2022.
Então isso demonstra que a política que o governo do estado adotou de fazer o redimensionamento com os municípios assumiam ali os anos iniciais, e a gente dando todo o suporte do programa Alfabetiza, que é formação de professor, material didático, incentivo, premiação para as escolas, melhoria da infraestrutura, isso já começa a dar os seus resultados. É claro que os resultados ele não acontecem de um ano para o outro, mas estamos no caminho certo e a gente espera, dentro desses 4 anos aí, ter resultados melhores e estar entre os 10 melhores estados aí em relação à alfabetização da idade certa. Ô, secretário, o contingente, então, hoje no estado de Mato Grosso, Mato Grosso tem quantos mesmo analfabetos, de acordo com os dados oficiais? 6%, né? 6%? IBGE fala? Essa é da população de jovens e adultos, que compreende jovens acima de 15 anos. Uhum. Então, isso são dados do IBGE, 200 mil, mas nós temos o programa, uma política pública, que é o Muxirum, mais MT Muxirum. Desses 200 mil, o estado de Mato Grosso já alfabetizou 55 mil. Nós começamos esse programa de forma mais forte a partir de 2021. Em 2021 foram atendidos 25 mil jovens e adultos. Em 2022 foram atendidos 30 mil jovens e adultos. Esse ano a gente pretende atender mais 30 mil, chegar a quase 90 mil jovens e adultos atendidos pelo programa Mais MT Muxirum, que tem como foco alfabetizar jovens e adultos. Jovens e adultos, tá. Vamos voltar para as crianças então. A questão da alfabetização propriamente, uma coisa é alfabetizar, não é? Eu fico sempre intrigado com isso. A alfabetização, sim, é importante ler, mas a compreensão, a absorção daquilo que se lê, não é? A interpretação de texto, como é que está sendo desenvolvido esse trabalho na SEDUC para que as crianças, para que os nossos cidadãos do futuro possam encarar o mercado de trabalho, por exemplo, a vida como um todo, de forma mais tranquila e não padecer, porque muita gente patina hoje, se pega, tem gente, você vai falar, vai ficar abismado, mas tem advogado, tem gente formado aí que não consegue escrever um lead e é complicado isso. Consegue, mas com erros assim de concordância absurdos. Aí tem a questão da interpretação propriamente de um texto. Como é que é isso? De que forma, eu queria que se explicasse de que forma isso é trabalhado, e se evoluiu também isso, porque alfabetizar assim, ó, sabe ler e escrever, opa, é alfabetizado. Mas a interpretação, como é que isso é trabalhado? Você tem razão, Paulo. A questão da compreensão do texto, a questão da leitura, da escrita, as operações básicas de matemática. E aí a gente tem um cenário ruim a nível de Brasil, né? Quando a gente pega hoje o melhor estado, que tem o melhor IDEB no ensino médio, que é o estado do Paraná, o IDEB é 4,6. Imagina só, o melhor IDEB que nós temos no Brasil é 4,6, isso a média. Então você vê o nível de proficiência de matemática e português, que são as duas competências que são avaliadas na prova do SAEB, muito ruim. Quando olha para o cenário de Mato Grosso, nós éramos 22º em 2019, no último IDEB nós melhoramos um pouco, fomos para 19º e a gente tem como meta agora chegar entre as 10 melhores. A pandemia foi uma tragédia na educação do mundo e do Brasil não foi diferente. Ele aumentou mais ainda o desafio e a defasagem de aprendizagem, principalmente no ensino médio, né? Nós melhoramos bem nos anos iniciais, melhoramos um pouco nos anos finais, mas o maior desafio nosso ainda é no ensino médio, onde nós temos uma evasão batendo na casa dos 9%, 10%, e onde a gente tem uma deficiência de aprendizagem muito grande, porque esse aluno que está terminando o 3º ano do ensino médio hoje, ele era aluno na pandemia do 9º ano. Então esse aluno teve problema no 9º ano, no primeiro, no 2º ano ele voltou até a aula presencial, não conseguiu recompor toda a aprendizagem e está terminando o 3º ano do ensino médio com algumas defasagens. O estado de Mato Grosso adotou a recuperação da aprendizagem. O que nós fizemos? O laboratório de aprendizagem, que é a aula de reforço, que ele pode acontecer no contraturno, ou 1 hora a mais, além das 4 horas que nós temos no período regular, 1 hora a mais focado em matemática e português, e com material específico de recomposição da aprendizagem. O que isso quer dizer? O aluno que está no 9º ano, ele está com uma deficiência de aprendizagem do 8º e do 7º ano.
Então, esse material específico ele vai abordar as competências e habilidades do 7º, do 8º e do 9º ano. Do 3º ano do ensino médio, o material de recomposição da aprendizagem ele vai abordar as habilidades do 1º, do 2º e do 3º ano. Então, todo dia da semana, o aluno ele tem 1 hora a mais para tratar as competências de matemática e português para fazer a recomposição. Lembrando, esse ano nós temos SAEB, em novembro, temos Enem, e a gente tem um material específico só do pré-ENEM para os estudantes que vão fazer a prova e ter a chance aí de ingressar numa universidade. É um desafio enorme, mas as práticas que o estado de Mato Grosso está utilizando são as melhores práticas que os estados melhores posicionados no IDEB estão utilizando, que é um material próprio para a recomposição da aprendizagem, formação dos nossos professores, porque o professor ele não vai abordar só a habilidade do 9º ano, que é o exemplo que eu dei aqui, mas ele tem que ensinar também do 8º e do 7º ano. Então tem que fazer um mix de curricular aí e adaptação no currículo para a gente recuperar o tempo todo que foi perdido, principalmente na pandemia. Então a gente está com uma formação muito forte, estamos trabalhando com material personalizado, com plataformas digitais, com tecnologia envolvida, valorizando o professor. Vale lembrar que o professor hoje do estado de Mato Grosso, o governador publicou um decreto que é para incentivar esses profissionais, eles podem ter a chance de ter um 14º e um 15º salário, com metas individuais e com metas coletivas, né? É uma meritocracia focada aí em resultados, com avaliação. Então a gente está dando todo o caminho e todas as ferramentas necessárias para o professor e para o aluno recompor a aprendizagem e melhorar essa defasagem por conta da pandemia. A gente está no caminho certo. Okay. Agora a gente está colhendo os resultados, eu tenho certeza que cada vez mais a gente vai melhorar o ensino no estado de Mato Grosso. Precisa, né? Precisa, que é uma política constante, que se parar, por exemplo, teve aí a pandemia, o promotor da educação teve aqui, o Slessarenko, Miguel, falando justamente isso aí, que os prejuízos na educação por conta da pandemia foram absurdos, que vai ter que suar bastante para correr atrás desse prejuízo aí. Aliás, o Alan Porto, o secretário de Estado de Educação, ele tem a confiança plena do governador. Não é à toa, não é? A gente não gosta de ficar falando que pensa que é bajular, mas o Alan Porto teve, se eu estiver falando besteira aqui, você me corrige, né? Uhum. Lá no evento promovido pelo Estadão, agora, né, um dos poucos convidados num seminário lá para justamente debater essa questão da educação, a alfabetização e tudo mais lá, com referência. Isso não é ele propriamente, pelos olhos dele não, é porque o Estado está apresentando números, investimentos, e aí o resultado acaba aparecendo. Aparece de forma lenta? Aparece, porque não é assim também, né? Ainda mais, falei da pandemia aqui. Mas teve lá, foi, né? Eu estou falando... Foi no Estadão, a gente foi levar uma boa prática do estado de Mato Grosso no regime de colaboração. Que hoje nós temos 10 políticas em regime de colaboração, alfabetização na idade certa, mais MT Muxirum, transcolar. Então tem várias ações que o governo tem trabalhado, principalmente na tecnologia, formação continuada dos professores da rede estadual, da rede municipal, o mesmo trabalho que nós fizemos de inclusão digital do professor, de entregar um computador, uma ferramenta de trabalho, nós fizemos isso com os municípios também, que preencheram aqueles requisitos junto ao governo. Então tem várias ações que a gente vem trabalhando e os próprios municípios já começam a sentir esses resultados. A exemplo disso é o Alfabetiza MT. Na semana passada teve a premiação aí de 100 escolas com os melhores resultados de alfabetização. Também apoiamos as escolas também que não tiveram bons resultados. Recurso direto na conta da escola para investir em infraestrutura, investir no acervo literário, na biblioteca, investir em formação. Então, tudo isso faz parte de uma política estruturada que foi pensada dentro da educação 10 anos com ações práticas e que essas ações práticas, de fato, vai melhorar o nível de aprendizado e vai melhorar a qualidade da educação pública do nosso estado. Então, foi lá para demonstrar essa boa prática que já tem sido aí, levado em consideração por outros estados. Hoje mesmo a gente estava com o estado do Pará,
Ele veio aqui conhecer as boas práticas, conhecer as nossas políticas. Já recebemos o estado de Tocantins, pessoal do Piauí. Então já tem alguns outros estados pegando algumas ações que o estado vem praticando aqui. Eu vou para o intervalo comercial, porque estou mentindo as paciências aqui, que eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas a gente volta no instante só com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto. Estamos de volta com o programa Opinião, ao vivo aqui. Eu quero fazer uma correção antes de abordarmos aqui as notícias do Gazeta Digital. Ontem, Bremberger deu uma informação aqui, e como eu não tenho compromisso com erro, né, então eu vou corrigir quando estávamos entrevistando. Ontem, quem foi mesmo? A gente entrevistou aqui ontem, a gente estava conversando aqui ontem. Bom, ontem estivemos aqui, aí eu dei uma informação por conta de um projeto... Vereador Rodrigo. Do vereador cuiabano Rodrigo Sá. Dei uma informação dando conta de um projeto de lei que tramita lá na Câmara, não é? Que prevê criminalizar a mudança sexual das crianças, é coisa assim, né? Do tipo... Tá até aqui, ó. Eu vou até... Exatamente isso. O projeto de lei visa criminalizar, então, é um projeto que está tramitando, que hoje é do Mário Frias, mas que, na verdade, originalmente, esse projeto era do Major Olímpio. O que eu fiz ontem de erro, porque eu quero corrigir aqui? Eu falei Major Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo, na verdade, que é o autor do projeto, e lá atrás, aí eu confundi o Major Olímpio, falei que o Vitor Hugo, que eu falei a frase, não está entre nós, o Vitor Hugo, só que o Vitor Hugo é deputado e o Major Olímpio, que faleceu de Covid, não é? E só para fazer essa explicação aqui, para não ficar aquela coisa de Paulo cometeu um erro e ficou por isso mesmo, né? Gazeta Digital. Vamos aos destaques, então. O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho, do União Brasil, antecipou, não é, algumas mudanças no projeto que proíbe o transporte de pesca por 5 anos no estado de Mato Grosso. A votação ocorrerá no dia 28 de junho. Entre as mudanças estão o pagamento integral de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.320, para os pescadores durante o período proibitivo, não é? Ainda a revisão do projeto em 3 anos e o impedimento de análise de pedidos de construção de usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, no Rio Cuiabá. Então tá aí do Gazeta Digital. Tem também essa outra notícia aí, ó. Antes mesmo de iniciar os trabalhos e apurar a denúncia de suposta quebra de decoro parlamentar pelo deputado Gilberto Catani, do PL, pelo menos 2 membros da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa já adiantaram que votarão contra a cassação do parlamentar. A presidente da Comissão de Ética, deputada Janaína Riva, do MDB, deixa claro que irá propor uma alternativa aos membros que não seja a cassação, e sim uma punição adequada ao parlamentar. Eu já reuni com algumas mulheres e disse que era muito difícil ocorrer uma cassação, e elas concordaram que é uma medida muito excepcional, mas nós concordamos que deve ter alguma ação a ser tomada, fecha aspas, disse a Janaína Riva. A Janaína ainda deixou aberto aí que Catani pode fazer aí uma proposta para uma conciliação. A gente pode, segundo ela, estipular
uma pena e ele oferecer algo diferente, justifica a MDBista. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Se informe. Nuremberg, por favor. Secretário, tem 3 pontos aqui que eu gostaria de retomar do bloco anterior, que o senhor tocou no assunto, mas não explorou, não aprofundou um pouco mais. E eu estou me referindo exatamente à questão da evasão escolar. Eu gostaria de saber do senhor o que está se fazendo para impedir ou para diminuir o índice percentual altíssimo, que é no país todo, até por conta de aumentar a receita familiar, as pessoas deixam a escola e vão para o mercado de trabalho. O que está sendo feito para diminuir o índice percentual da evasão escolar? E um outro ponto que o senhor tocou também, mas muito rapidamente, é a questão do baixo desempenho do estudante. Além do contraturno, o que mais está sendo feito para que esse desempenho possa ser muito mais significativo? E um terceiro ponto, que na verdade são 2 desmembrados, é o que está sendo feito para que aumente os índices percentuais de alunos da rede pública do Estado de Mato Grosso para o curso superior e para o mercado de trabalho. Bom, excelente reflexões e perguntas aí. A primeira dela em relação à evasão. A gente tem um programa de busca ativa escolar. Esse programa de busca ativa, ele tem um apoio da rede de proteção, eu falo do Ministério Público, eu falo do Tribunal de Contas, eu falo até em parceria com o Tribunal de Justiça, que é na construção de uma cultura de paz dentro das escolas. E dentro dessa evasão, ela tem uma série de situações, desde a questão das violências, bullying escolar, problema de ansiedade, problema de depressão, problema socioemocional. Então você tem uma série de situações que ocasiona o baixo aproveitamento, o baixo desempenho e até aquele aluno evadir. Então nós temos um programa de busca ativa escolar, uma ação estruturada com as 15 diretorias regionais de educação em conjunto com os municípios, onde envolve os conselhos tutelar, e entender exatamente o porquê que aquele aluno está evadindo. Ou se é por conta de baixo desempenho, ou se é por conta de mudança de endereço, ou se é por conta de um cenário de procura de emprego. São várias variáveis e a nossa equipe acompanha isso constantemente e as equipes fazem reuniões de pais e mestres, conversando com os pais, orientando que a família tem que participar da vida escolar do estudante. O Estado está fazendo um esforço em todos os eixos principais, que é ter uma escola atrativa, uma infraestrutura melhor, incentivando o uso da tecnologia para o estudante do século XXI, né? Ter um layout diferente dentro da sala de aula, trabalhando na formação dos professores para tornar uma sala de aula melhor, desde a compra de televisores. Hoje nós temos 8.000 turmas, estamos colocando televisores em todas as salas de aula, entregamos mais de 120.000 Chromebooks para as escolas para tornar um ambiente mais atrativo, uniforme para os estudantes, kit escolar, material didático de boa qualidade. Então tudo isso faz parte de uma estratégia para diminuir a evasão escolar, mas é fundamental que as famílias acompanhem a vida escolar do seu filho. Eu tenho uma filha de 7 anos e de 5 anos que estão na fase de alfabetização, eu acompanho diretamente, ajudo nos exercícios, ajudo nas leituras, então a família também tem que participar da vida escolar do seu filho. E para combater a evasão escolar é um conjunto de ações. E o Estado tem essa ação bem estruturada, né, de entender o porquê que aquele aluno evadiu e trazer ele para dentro do ambiente escolar. Isso passa pela família, isso passa pelo conselho tutelar, isso passa, agora nós temos a ficha FICAI, que ela está automatizada, já está 100% online, onde você tem a ficha do aluno ali, o porquê que ele evadiu. Então, com base nessas informações, a gente consegue atuar de forma mais assertiva. Então, tem várias estratégias que a gente vem trabalhando em conjunto com os órgãos de controle para que diminua essa evasão escolar. Nós já temos alguns resultados. O ano passado, a nossa evasão estava batendo na casa de 11%, 12%. Já conseguimos diminuir 2 pontos aí. Hoje está na casa de 9%. E a gente está trabalhando para que cada vez mais diminua a evasão escolar desse estudante. Em relação
ao ponto de preparar o estudante para as universidades. Hoje nós temos o pré-ENEM digital, nós compramos um material específico, entregamos para os alunos, material de redação, material com todas as habilidades. Temos aulões ao sábado, está sendo um sucesso em todas as 15 diretorias regionais de educação. A gente está muito confiante que esse ano a prova que vai ser realizada em novembro, e aqui eu quero aproveitar os estudantes que estão acompanhando, essa é a última semana para fazer a inscrição no Enem, então corre lá, ainda dá tempo de fazer. E a gente tem um material específico que a gente está trabalhando com a rede e os aulões que estão acontecendo em todas as DREs, em todas as unidades escolares. Além disso, dentro do novo ensino médio, nós temos a educação técnica profissional. O ano passado, nós atendemos 4.000 estudantes, de um universo de 150 mil. Foi pequeno ainda, porque foi o primeiro ano de implantação em parceria com o Senai. Esse ano nós já estamos atendendo 8.000 estudantes e ano que vem nós pretendemos atender 12.000 em parceria com o Senai. Realizamos o convênio, foi assinado na semana passada com o IFMT. Nós vamos utilizar os 21 polos do IFMT na educação técnica, então os estudantes do ensino médio vão poder utilizar essa estrutura e algumas outras parcerias com o Senac. A nossa meta dos 150.000 estudantes, dos 5 itinerários formativos que a gente tem no novo ensino médio, é atender pelo menos 30% no 5º itinerário, que é a educação técnica profissional, que a gente quer preparar esse estudante para finalizar o ensino médio e ele já ter condições de ocupar uma vaga de trabalho nesse mercado de trabalho tão concorrido. Então, existem as políticas públicas, tanto para combater a evasão escolar, tanto para preparar o estudante para ingressar numa universidade de qualidade e também preparar o estudante dentro do 5º itinerário, a educação técnica profissional, com esses parceiros para preparar esse estudante para que ele possa ingressar no mercado de trabalho tão concorrido que é o nosso aqui do estado de Mato Grosso. Como é que está a questão de concurso público aí? Como é que está essa programação? Tem alguma coisa prevista? Tem pessoas que estão na expectativa por serem chamadas? Como é que está a situação hoje aí? Bom, a rede estabilizou, eu falo estabilizou que a gente finaliza aí a atribuição dos professores, né? Finalizamos em abril, que você tem professor substituto, tem professor do laboratório de aprendizagem. Fizemos um levantamento de vagas livres, encaminhamos essa demanda para a Secretaria de Planejamento e a gente está discutindo internamente ainda qual que é a quantidade de vagas livres para pensar num concurso futuro. Lembrando que o Estado está no processo de redimensionamento, onde o município assume os anos iniciais do 1º ao 5º. Aí eu tenho um professor pedagogo de unidocência, então concurso para professor pedagogo provavelmente no estado de Mato Grosso não vai ter mais, porque está nesse processo de redimensionamento. E a gente está falando de aulas regentes, né? A gente está falando de aulas aí do 6º ao 9º do ensino fundamental e aulas do ensino médio. Então a gente fechou esse quadro de vagas livres, apresentamos isso para a Secretaria de Planejamento e os próximos passos agora a gente está discutindo internamente para divulgar um cronograma. Ainda agora em 2023? Está dentro do nosso planejamento, tá? Mas a gente está aguardando ainda o retorno da Secretaria de Planejamento, até que é a secretaria responsável por fazer a publicação dos concursos públicos junto ao governo do estado. O Basílio, a palavra final está com o Basílio, não vem aqui de jeito nenhum, o Basílio. Convido, mas o homem difícil de vir aqui, né? Grande secretário Basílio. Olha só, intervalo comercial, a gente volta num instante só. Cá estamos de volta com o programa Opinião. Hoje, mais uma vez, entrevistando aqui o secretário de Estado de Educação, Alan Porto. O Lorenberg, vou explorar você de novo para que você faça mais uma vez a abertura do bloco de perguntas aqui ao nosso... Eu sei que você fez um catatal. Lorenberg, quando o Alan Porto vem aqui, ele faz um catatal de pesquisa para pressionar o rapaz, mas o homem aqui é liso, ele responde tudo. Para aproveitar o conhecimento. Liso assim, responde tudo, né? Não tem aquele negócio. Evidências, né, Paulo? Na bucha. Evidências. Mas para aproveitar o conhecimento e a experiência. Não, mas é isso mesmo, a gente quer isso mesmo, explorar bastante o máximo para levar aí informações ao nosso telespectador. Com certeza. Pegando carona em parte da resposta no bloco anterior, na última resposta que o senhor deu,
Secretário, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito da Escola Técnica do Estado de Mato Grosso. Lembrando sempre que, de acordo com o IDEB de 2019, das 100 melhores escolas do país, 50 são escolas técnicas estaduais. E aí eu gostaria muito de saber de uma avaliação do senhor, um balanço do senhor sobre as escolas técnicas do Estado de Mato Grosso. As escolas técnicas, inclusive, são geridas lá pelo xará, secretário Allan Kardec, que é o secretário da CCTES, que gere as escolas técnicas, né, que tem um currículo aí diversificado. Então, hoje, dos grandes desafios, e a gente está trabalhando em conjunto, nós fizemos aí um PEC, que é o Programa Estadual de Qualificação Técnica do Estado, e fizemos reuniões aí com o Senai, com o Senac, com todas as instituições federal, estadual, das ofertas. Mas levamos em consideração a questão do mapa do emprego, né? A gente precisa ser eficiente naquilo que nós estamos propondo e entender qual é a atividade econômica, que é tão diversificada no estado de Mato Grosso, atividades como prestação de serviço, a questão da agroindústria, é um estado muito forte na questão do agronegócio, e a gente precisa entender essas competências e o mapa do emprego ajuda muito a tomar a decisão. Foi feito um diagnóstico, isso inclusive está sendo gerido lá pelo secretário Allan Kardec, para ofertar aquilo que realmente o aluno, né, que vai cursar esses cursos tenha condições de ocupar uma vaga do emprego. A gente sabe hoje que os cursos mais concorridos estão na questão tecnológica, são os cursos de programação, são os cursos de banco de dados. Então, existe uma estratégia muito clara da CCTES nesse ponto, né? Inclusive, o Estado de Mato Grosso, juntamente com a SEDUC, nessa parceria, porque esses empregos hoje da área da tecnologia, ela não tem mais território, né? Você trabalha de dentro da sua casa, utilizando ali o seu computador, trabalha, até difícil achar mão de obra na área de tecnologia. Então, isso está sendo capitaneado lá pelo secretário Allan Kardec, a gente está trabalhando em parceria. Inclusive, algumas escolas técnicas, a gente ocupa o espaço de forma compartilhada. Exemplo, aqui de Cuiabá, a escola técnica, lá tem a escola técnica, tem a escola militar. Os cursos técnicos são ofertados para esses estudantes no contraturno. E a gente tem um bom exemplo no país, que é o Instituto Paula Souza, no estado de São Paulo, que tem as ETECs, juntamente com as FATECs. Então, a gente, dentro da nossa política pública, a gente está desenhando isso para que também possamos implantar dentro do estado de Mato Grosso uma escola técnica, que seria o ensino médio integrado, focado também no curso de tecnólogo. Ele finaliza o ensino médio, já entra na faculdade de tecnologia, voltado aí para o mercado de trabalho. Então isso dá muito certo. Isso estudo? está dentro da nossa política pública, estamos discutindo com a CCTES, e a ideia nossa é começar aqui por Cuiabá e Várzea Grande. Estou dando até um spoiler, né? Porque isso ainda está na fase de planejamento, está numa fase estratégica. Muito bom, hein? Mas isso é muito bom. Já sai do ensino médio, já ingressa direto numa faculdade numa FATEC, né? E ali ele pode cursar um curso de 2 anos, né? Um curso técnico, já sai com sua graduação e já sai empregado. Isso deu muito certo no estado de São Paulo. Então a gente pegou essa boa prática e está construindo aqui um projeto, né, da CCTES em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação. Alan Porto, tem uma chiadeira, rapaz, que eu gostaria muito de ouvir o outro lado, que é o governo. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação tem reclamado aí falta de diálogo com o governo. Eles dizem que desde 2019 o governador, e seja o governador, o secretário-chefe da Casa Civil ou o vice-governador, ou até mesmo o glorioso secretário da CEPLAG, que nós falamos dele agora há pouco aqui agora, recebem, né, tem uma agenda com eles. Eles reclamam de uma série de fatores, como, por exemplo, o texto de férias. Eu queria que você desse alguma resposta aqui para não dizer que não falei das flores, porque quando vem um secretário aqui, a gente não pergunta, aí eles ficam reclamando. Então, gostaria que você se posicionasse se realmente existe essa truculência por parte de receber os sindicalistas para tratar desses assuntos. Não, da nossa parte não tem nenhum impedimento de falar com o Valdeir, que é o presidente do Sintep. Inclusive, no início desse ano, a nossa equipe foi até o sindicato
Foi lá o secretário adjunto de gestão de pessoas, gestão pedagógica, gestão educacional, gestão de redes, fazer uma reunião com toda a diretoria do Sintep, elencar os principais pontos que o sindicato pleiteia junto ao governo, mas a gente está sempre aberto ao diálogo, não tem essa discussão. As audiências públicas também, todas que foram promovidas pela Assembleia Legislativa com a participação da SEDUC, participação do Sintep, um diálogo transparente, franco, aberto, mas falando a verdade, né? E aquilo que o Estado tem condições de executar. Então a gente tem uma política muito clara. A gente tem um conjunto de ações aí, são 155 projetos dentro das 30 políticas públicas, né, para melhorar a qualidade da educação. Então a gente está aberto ao diálogo, não tem, da nossa parte, não tem nenhuma dificuldade da gente se reunir, da gente debater, e a gente está lá à disposição. Nuremberg. Secretário, quantas escolas ou quantos prédios escolares do ensino médio o Estado de Mato Grosso possui? E se esse número existente é o número ideal, é o número necessário, é o número suficiente para atender a demanda ou não? Bom, hoje, professor, nós temos 670 escolas. E a maioria das nossas escolas atende os anos finais e ensino médio. Estudantes do ensino médio são 150 mil estudantes. Então, pouco mais de 400 escolas atendem o ensino médio. Na sua maioria, atende os anos finais, do 7º ao 9º, mais o 1º ao 3º ano do ensino médio. Hoje, a média de estudantes por sala está em torno de 27, 28 estudantes nas escolas urbanas. Tá? A gente não faz esse cômputo da escola do campo porque é diferente, né? A média é um pouco diferente, até mesmo por uma região ser menos densa. Então, nas escolas urbanas hoje do estado de Mato Grosso, a gente tem uma média aí de 28 estudantes por turma. Na nossa portaria, no ensino médio, ela pode chegar até 35 estudantes. Então, comparando com outros estados, é uma média boa, não é uma média ruim. É claro que a gente sempre trabalha na parte do reordenamento, na busca ativa, para ter uma quantidade maior de estudantes, até porque essa quantidade de estudantes ele é calculado o Fundeb, que é o recurso que vem para o estado de Mato Grosso executar suas ações. Então, hoje, o cenário de dados é esse. Eu quero falar da questão da escola, que a gente fala, às vezes, escola militar, mas não necessariamente o cívico-militar também. Mas como é que está isso? Porque mudou-se o governo, não é nacional, o governo central, né? Que não é adepto dessa política, não é desse tipo de educação. Aqui no estado de Mato Grosso já estava em curso algo que já apresentava bons resultados. Tiradentes que o diga, outras escolas também. O governo do estado tirou o pé do acelerador, vai rever, vai mudar um pouco essa estratégia ou vai continuar aí investindo nas escolas militares? Bom, Paulo, nós vamos continuar investindo. É importante a gente explicar aqui para quem está acompanhando. A Escola Cívico-Militar, que é o programa do governo federal, o próprio ministro Camilo já sinalizou que esse programa ele vai manter ali as escolas que são cívico-militares, mas não vai aumentar o número. Aqui no estado de Mato Grosso nós só temos uma escola cívico-militar que fica na cidade de Cáceres. As demais são todas escolas militar e do Corpo de Bombeiro. Do Corpo de Bombeiro é Dom Pedro e a Escola Militar é Tiradentes. Hoje são 28 escolas no total. Dentro da nossa política pública é ampliar para chegar até 60 escolas com essa modalidade. E é importante a gente dizer dos resultados dessa escola. Essa escola, o currículo é o mesmo, os professores é da rede estadual, o que muda é a gestão da escola, que lá tem um oficial da Polícia Militar e tem uma equipe de praças que ajuda ali na equipe gestora. E tem um resultado bom de IDEB. Hoje nós temos uma média de escola militar de IDEB em torno de 5,5. No início da entrevista eu falei que o IDEB do melhor estado é 4,6. Das escolas militares aqui do estado de Mato Grosso tem uma média de 5,5. As escolas tempo integral do estado de Mato Grosso era 40 e esse ano nós ampliamos para 80, tem um IDEB de 4,6. Um IDEB melhor, que é o IDEB do estado do Paraná. As escolas regulares no ensino médio estão com IDEB de 3,6. Então, o que nós estamos trabalhando?
para que as escolas regulares tenham o mesmo desempenho das outras modalidades de tempo integral e das escolas militares. O que a gente está buscando hoje dentro da educação é equidade. Então, preparando bem o professor, investindo na infraestrutura das escolas, investindo em tecnologia, investindo em material didático, investindo em plataformas digitais para o aluno trabalhar no contraturno, tornando o ambiente da escola atrativo. O que nós queremos, no final das contas, é que a educação ela seja uma educação de qualidade, mas com equidade também, onde eu tenho modalidade do campo, escola regular, escola tempo integral e escola militar com bons resultados. Então é esse que nós estamos perseguindo, são esses dados, são esses indicadores e eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Orenberg, eu vou explorar você mais uma vez. A última pergunta do programa é com você, que não seja muito longa, porque a gente está aí com um pouquinho de tempo para encerrar o programa. Muito rapidamente, secretário. Eu vou ler aqui um trecho do inciso 8º, artigo 3º da Lei 11.273 de 2020, já que o senhor acabou de falar sobre ela. Obter avanço nos parâmetros de segurança pública cidadã na comunidade escolar por meio da participação integrada da sociedade e dos órgãos públicos. A minha pergunta é, as mais de 600 escolas da rede pública do Estado estão cumprindo religiosamente isso aqui com a Secretaria de Educação ou não? Ou só as escolas militares? Não, as escolas regulares, todas elas têm o seu regimento, né? As escolas militares têm lá as reuniões de pais e mestres, como as escolas regulares, as escolas de tempo integral, também tem o trabalho da comunidade escolar, tem a participação da família. Então é um conjunto, ela não muda a modalidade como eu expliquei aqui. Mas, perdoe, secretário. Eu estou falando na segurança pública, na segurança da escola. Sim, Esse item aqui, esse inciso 8º, faz parte do cotidiano da Secretaria de Educação ou não? Bom, segurança pública é responsabilidade da segurança pública do Estado de Mato Grosso, né? A questão do quesito violência nas escolas, que foram os pontos que foram abordados aí alguns meses atrás, a gente fez um trabalho em parceria com a segurança pública, com a Polícia Civil, com a inteligência, e, por sinal, muito bem executados por ambas secretarias. Aqui no estado de Mato Grosso, a gente teve diversas ameaças naquela onda, daquele momento, mas nenhum fato consumado, porque a inteligência atuou. O estado de Mato Grosso agora está instalando mais de 5.500 câmeras, a SEDUC em parceria com a CESP no programa Vigia Mais MT. Além dessas câmeras que estão sendo instaladas, ela vai ajudar também no reconhecimento facial. Um próximo passo agora é fazer a chamada do aluno por reconhecimento facial, ajuda na secretaria escolar, ajuda ali para monitorar os espaços da escola no seu ambiente. Então, a gente tem que aproveitar a tecnologia que está disponível hoje para que ela seja algo benéfico para a comunidade escolar. Então, criamos lá, publicamos os principais protocolos que a escola tem que atuar na questão de um risco eminente que possa acontecer na escola. Então, esse trabalho ele está ocorrendo, ele está acontecendo em parceria com a segurança pública e não é algo exclusivo somente das escolas militares, é de todas as escolas do estado de Mato Grosso. Então, a gente fez diversas reuniões, diversas parcerias, trabalho em colaboração com os municípios e está ocorrendo. A exemplo disso é que Cuiabá e Várzea Grande, nós já estamos instalando aí câmeras de vigilância para ajudar nesse monitoramento e que é ligado na central de inteligência da própria CESP para a gente ter condições de atuar no momento que for necessário. Preciso. Esse monitoramento aí, é bom que haja essa iniciativa aí, porque para que essa onda aí não volte, não é, a nos preocupar aí, especialmente os pais, e nos dar problemas aí aos nossos alunos nas escolas do estado de Mato Grosso. Eu queria continuar, mas não tenho mais tempo, viu? Alan Porto, obrigado de verdade por mais uma vez, gentilmente, nos atender, por vir aqui com dados, com informações. Eu acho bom quando o secretário vem aqui com informações e que a gente pode checar depois lá e confirmar. Obrigado, o espaço continua a postos para bem informar. O governador, inclusive, como reflexo disso, esteve lá com o Camilo Santana, lá falou bastante, em nome de todos os governadores lá. O espaço continua a postos para bem informar. Não tenho mais tempo para continuar, rapaz. Bom, obrigado aí, só agradecer, uma excelente entrevista e a gente está à disposição. Como eu sempre falei aqui, o objetivo é tornar a educação do estado de Mato Grosso referência no país.
Valeu, então. Ó, amanhã. Eu quero mandar um abraço pro Rui Matos, Rui Blans. O nome dele é Rui Blans. Ele não gosta de chamar de Rui Blans, não, mas é Rui Blans o nome dele. O Rui Blans, meu colega das antigas, formamos junto, né? Ele era o mais sabido da sala, mas eu também não ficava muito atrás, não. O Arruda, que é o rei. É Arruda, né? Arruda, o rei do CPA. O rei do CPA Márcio. está ali também. Isso aí é o maior salário que tem lá na Seduc também. Gurenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Sérgio Ricardo de Almeida, vai estar ao vivo às 7h30 da noite aqui, falando de muita coisa importante, educação, saúde e muito mais com o Sérgio Ricardo. Não perca às 7h30 da noite. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.